Olá, turma! Eu sou o professor Tércio Crisótomo e vamos juntos hoje estudar um assunto importantíssimo para você que vai fazer o Enem, para você que também vai participar de concursos públicos, para você que é o nosso aluno aqui nessa rede pública de ensino estadual. Vamos estudar hoje um assunto chamado a Primeira Guerra Mundial. Vem comigo, participe, estude! A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Nesse vídeo nós abordaremos assuntos ligados à Primeira Guerra Mundial e posteriormente nós estaremos produzindo um vídeo de Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914, entretanto os antecedentes do conflito eles estão ainda lá no século XIX, devido às disputas imperialistas existentes entre as nações imperialistas, nações ricas, e essas disputas aconteciam por regiões coloniais, né? A corrida colonialista, por territórios ricos em minérios de ferro, de petróleo. Essas disputas aconteciam por mercados fornecedores de matérias-primas, por mercados consumidores dos produtos industrializados dos países imperialistas. Essas disputas aconteciam naquele momento, durante o século XIX, principalmente o final do século XIX, que era um momento que os países ricos eles estavam se alinhando, estavam também se juntando numa política de alianças militares, principalmente a partir ali das 3 últimas décadas do século XIX. Tá legal? Abra o livro, no 75. Tem um assunto chamado o Fim da Belle Époque. Acharam? Fim da Belle Époque? Tá? Belle Époque, ela é uma época, né, um período compreendido entre as últimas décadas do século XIX e o início do século XX, claro, né? E esse período era um período de prosperidade econômica, muitas nações cresceram e aquele modelo europeu, né, ele passou a servir de base, né, assim, para muitos países que se inspiraram na europeização. Era aquele modelo de arquitetura que serviu para construção de muitas casas, palacetes, pracinhas, né? E aqui no Brasil, particularmente aqui eu vou dar 2 exemplos aqui da Amazônia, onde nós vivenciamos, né? Naquela época, final do século XIX, vivíamos aqui o boom da borracha, né? Do ciclo da borracha, e no Brasil vivia-se o ciclo do café. E aí você vai encontrar aqui na Amazônia, no caso, devido à Belle Époque, nós os amazônicos nos inspirando no modelo arquitetônico francês, da forma de se vestir, né? A boa sociedade amazônica, a boa sociedade paraense, mandava os seus filhos estudarem nas melhores universidades europeias, e esses jovens voltavam e traziam um monte de ideia de modernidade aqui para a Amazônia. Daí nasceu vários prédios importantíssimos aqui, um padrão arquitetônico e paisagístico inspirados na Belle Époque, particularmente aqui no modelo francês, né? Aquelas roupas, né, de gala, as roupas chiquérrimas que as mulheres e os homens usavam, chapelão aqui as mulheres, e enfim, tínhamos aqui na Amazônia, no Teatro da Paz, aqui em Belém, no Teatro Amazonas, né? Nós tínhamos apresentações de orquestras vindas diretamente da Europa para cá, que apresentavam o que havia de assim, mais sofisticado do ponto de vista musical, né? Mais refinado para a boa sociedade amazônica, tá? Então, essa página, a página 75, vai falar disso, né? Um período que ficou conhecido como a expressão francesa Belle Époque, que significa bela época, e é claro, é nesse momento, final do século XIX, momento da Belle Époque, que estão acontecendo os antecedentes que vão contribuir para acontecerem a Primeira Guerra Mundial.
Tudo certo? Entre as causas desse conflito, a Primeira Guerra Mundial, quero destacar a disputa colonial, né? As potências europeias, aí eu vou destacar a Inglaterra, a França, principalmente a Inglaterra, que era o país que tinha o maior número de colônias, ela durante o século XIX vai conquistar colônias espalhadas aí em várias partes do mundo, né? Mas eu quero destacar aqui as colônias principalmente na África e na Ásia, e essas colônias eram importantes para fornecer matérias-primas, né? Necessárias para o desenvolvimento industrial e também para comprar o excedente dos produtos industrializados, para também o excedente da população desses países virem para regiões coloniais. Eram locais onde os países industrializados eles imprimiam, né, a sua forma de viver, né, os seus padrões, enfim, a sua língua, né? Então vai acontecer ali no final do século XIX, entre os países ricos, uma disputa por colônias. Essa disputa colonial, né, disputa colonialista, vai levar essas colônias africanas e asiáticas dos países ricos. Aqui eu destaco colônias britânicas, colônias francesas, alemães, enfim. E há uma disputa para conquistar novas colônias. E isso é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Disputa por colônias, disputa por territórios, disputa por novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas, tá? A concorrência econômica também está entre as causas desse conflito. Cada um dos grandes países industrializados, eles dificultavam a expansão econômica do seu concorrente, claro, né? E essa briga econômica foi especialmente aqui entre Inglaterra e Alemanha. No livro que você tem, olhe por favor aí na página 71 do livro, tá? Na parte de rivalidade você vai encontrar duas rivalidades acentuadas no livro. A rivalidade franco-germânica, né, que é entre a França e a Alemanha. Essa rivalidade ela é devido à região Alsácia e Lorena, desde a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu em 1871, e essa guerra, quem venceu essa disputa aí pela região de Alsácia e Lorena foram os alemães, e a partir daí os franceses, que também queriam explorar os recursos, que é o carvão, mineral e ferro nessa região, não podiam mais porque a região passou a ser controlada pelos alemães. Então nasceu a rivalidade entre a Alemanha e a França pela região de Alsácia e Lorena. E também a segunda rivalidade que aparece é a rivalidade entre a Grã-Bretanha, entre a Inglaterra, né, e a Alemanha. E aqui volto para aquela questão que eu estava falando. Devido à concorrência econômica nesses mercados colonialistas, o crescimento industrial alemão, isso fez com que a Inglaterra agora se rivalizasse contra a Alemanha, contra o crescimento industrial da Alemanha. E isso também é uma causa desse conflito chamado Primeira Guerra Mundial que nós estamos estudando. A outra causa são as disputas nacionalistas. Essas disputas nacionalistas você tem aqui na página 71 do livro. Olhe lá para o nome As Questões das Nacionalidades. Você vai encontrar aí que em diversas regiões da Europa surgiram movimentos nacionalistas que pretendiam agrupar sob um mesmo Estado, sob um mesmo império, os povos de raízes culturais semelhantes. Aqui nós temos o nacionalismo exaltado, provocava um desejo de expansão territorial. Nós temos dois exemplos disso aqui. Nós temos o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Quando se fala de pan-eslavismo, se fala, olha na página 71 do livro, movimento pela união de todos os povos eslavos encabeçado pelo Império Russo. Quando se fala de povos eslavos, você tem aí, esses povos são os bósnios, os sérvios, os croatas, os montenegrinos e os eslovenos, né? Esse grupo todo aí, eles estavam interessados em formar esse movimento pan-eslavismo. Todos esses povos eslavos
agora juntos, encabeçados pelo Império Russo. Tá legal? Então aqui nós temos uma disputa nacionalista severa. Tá? Às vésperas da guerra, os tchecos, os eslovacos, os poloneses e os povos da região balcânica, tá? Que é esse grupo de povos que eu li para você, todos eles de origem eslava, lutavam contra o domínio austro-húngaro. Então, vamos entender uma coisa. Todos esses povos na região balcânica, povos eslavos, eram inimigos do Império Austro-Húngaro. Naquela época não existia ainda o país Áustria e Hungria. Os dois estavam juntos e formavam o Império Austro-Húngaro. A segunda disputa nacionalista que aparece aí no livro, nós chamamos de pan-germanismo. Pan-germanismo, olhe na página 71 do livro, por favor. Na 71 tem escrito: propunha a união dos países de origem germânica em um Estado único. E é claro, além da Alemanha, participavam desse movimento partes do Império Austro-Húngaro e alguns, vou chamar de países, né, que formavam ali o Império Russo. Tá legal? Então, para fechar essa parte da disputa nacionalista, nós temos que destacar aí das questões das nacionalidades: pan-eslavismo e pan-germanismo. Tá legal? Tudo isso que eu disse até agora para você está naquele bloco que nós chamamos de antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E para fechar isso de antecedentes, quero destacar que lá no final do século XIX existia uma política de alianças. Essa política de alianças vai levar à formação de dois blocos. Um bloco chamado Tríplice Aliança e outro bloco chamado Tríplice Entente. Essa palavra entente significa acordo, uma palavra em francês, entente, acordo. E nós tratamos com o nome de entente, que é o nome que é comum, que cai nos vestibulares, no Enem e tal, Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, se você olhar no livro aí, na página 72, o livro vai mostrar que desde 1879 a Alemanha ela tinha se unido ao Império Austro-Húngaro. E depois, o livro está escrito 3 anos depois que aconteceu essa união entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, a Itália ela também entrou nesse bloco, nessa tríplice, e aí vai nascer o que nós chamamos de Tríplice Aliança. Tudo certo? A Tríplice Entente ela é formada pela Inglaterra, pela França e pelo Império Russo. Então aqui nós tínhamos dois blocos que iriam se rivalizar quando começasse o conflito, que é o bloco da Tríplice Aliança e o bloco da Tríplice Entente. Tudo certo? Para marcar aí essa parte da nossa aula, é bom lembrar que o pan-eslavismo, tá, tinha a liderança russa, tá legal? União de todos os povos eslavos da Europa Oriental. Quando fala Europa Oriental, está falando daquela Europa que lá na frente vai se transformar em Europa socialista, e a liderança era toda russa, tá legal? E o pan-germanismo, a liderança era a Alemanha. O estopim da Primeira Guerra Mundial é marcado pelo assassinato de Francisco Ferdinando, que é o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse príncipe é assassinado na cidade de Sarajevo, na Bósnia, e a morte do príncipe herdeiro marca o início da Primeira Guerra Mundial. Por que a morte do príncipe herdeiro marcou o início da Primeira Guerra? Primeiro porque essa morte vai provocar o que nós chamamos de choque nos Balcãs. Aquela região balcânica, ela era disputada por dois grandes impérios. O Império Russo, de um lado, e o Império Austro-Húngaro, do outro, né? Que juntamente com os turcos dominava a região desde o século XIX. Então, aquela região balcânica, ela é a região como se fosse um barril de pólvora, vamos pensar assim. O Império Russo desejava o controle daquela região para garantir o acesso
ao mar Mediterrâneo e impedir, claro, o expansionismo alemão e o austro-húngaro nos Balcãs, né? Os sérvios desejavam o controle da região, se colocando contra a dominação austro-húngara e recebendo o apoio do povo russo. Então, a morte do Francisco Ferdinando ali, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, eles estavam ali em visita oficial e sofreram um atentado a tiros. Sofia inicialmente resistiu, mas o Francisco Ferdinando morreu instantaneamente. E a morte do Francisco fez com que a morte do Francisco Ferdinando fez com que a Áustria declarasse guerra à Sérvia. Lógico, a Rússia declarou guerra à Áustria. A Alemanha entrou no conflito apoiando a Áustria por causa da política de alianças, e a França e a Inglaterra se uniram ao Império Russo contra a Alemanha também devido àquela política de aliança da Tríplice Entente que nós falamos anteriormente. Então aí todo esse envolvimento de países levou a iniciar com força total a Primeira Guerra Mundial, beleza? A Itália acaba seduzida pelos países da Entente, né? Pensa uma coisa, a Itália ela pertencia à Tríplice Aliança. Só que logo no começo da guerra ela declarou neutralidade, enfim, e ela só entrou na guerra ao lado dos franceses e ingleses depois. Então a Itália ela trocou de lado, virou a casaca, como a gente diz, né? Assim, no momento em que as principais potências do mundo entram no conflito, este deixa de ser um embate local, né, da região balcânica e se torna efetivamente uma guerra mundial, né? E aqui eu digo, apesar de não acontecer em todos os lugares do mundo, mas é chamado de guerra mundial. Tá legal? Tudo certo? O livro que você tem aí, o Desenrolar do Conflito, está na página 73, você vai perceber que os movimentos inicialmente eram movimentos rápidos, envolvendo grandes exércitos, né? Existia um equilíbrio entre as forças rivais, né, da Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A Alemanha invadiu a região da Bélgica, né? Invadiu esse país chamado Bélgica e entra no território francês até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram e conseguiram deter o avanço da Alemanha. E, enfim, esse episódio que eu disse marcou basicamente aquilo que nós chamamos de a primeira fase da guerra. A segunda fase da guerra, ela é marcada por uma guerra de trincheiras. Essa guerra de trincheiras, nós temos uma fotografia no seu livro aí na página 73 do livro, da parte que está o desenrolar da guerra, e ela é um momento que os exércitos defendiam as suas posições utilizando-se uma extensa rede de trincheira que eles próprios cavavam. Trincheira é um local muito triste, um local assim fétido, um local onde os guardas, onde os soldados, né, do exército, eles vão ter que conviver constantemente com o amigo que já morreu e está ali apodrecendo. Os ratos estão ali dentro da trincheira, disputando o mesmo espaço com os vivos e os mortos, né? Tinha muito rato. Como tinha a época de inverno, chovia, alagava tudo, então a pessoa estava constantemente atolada literalmente nessa lama. E eu até brinco na sala de aula com os alunos, eu digo assim, né, que se levantasse a cabeça para olhar, era arriscado levar um tiro na testa. Então a pessoa tinha que ter todo um cuidado para sobreviver atrás da trincheira. Muita gente morria. Acolá, os exércitos eles tinham que sair, alguns da trincheira, né? E a guerra basicamente na trincheira era uma guerra parada com explosões, né? Na frente tinha saco de areia, campo minado, enfim, mas era uma guerra que não era de movimento, né? A guerra de trincheira era uma guerra parada. Então eu estou falando assim porque a primeira fase da guerra é chamada guerra de movimento, a segunda guerra de trincheira e a última, claro, volta a guerra de movimento novamente, né? Quando ela termina. Tá legal? Tudo certinho? Então a Itália entrou em 1915, né? Até então ela tinha se mantido neutra, né? E ela entrou do lado da Tríplice Entente.
Nessa segunda fase da guerra de trincheira, algumas armas são utilizadas pela primeira vez na história, né? É uma guerra que se usa o canhão de tiro rápido, o gás venenoso, o lança-chamas, o avião e o submarino. Então essas máquinas de guerra, né, elas vão marcar essa Primeira Guerra Mundial. Do gás venenoso aqui, dos mais famosos, é o gás mostarda, né? E existia um acordo a proibição para não se utilizar gás, né, letal nas guerras, mas esses acordos foram desobedecidos e infelizmente muita gente morreu devido a esses gases venenosos, né? Também é bom lembrar que esses recursos que eu disse, o canhão a tiro rápido, lança-chamas, avião, submarino, é claro, são daquela época da Primeira Guerra Mundial, não são as mesmas ferramentas iguais e as mais modernas utilizadas na Segunda. Entretanto, provocaram um estrago muito grande. A metralhadora, por exemplo, dava mais de 600 tiros por minuto, e isso era absurdo, porque as armas antes da guerra dava só um tiro, tinha que recarregar, e geralmente a guerra era a luta mais chamada baioneta, né, que era uma ponta, uma lança que tinha na mesma arma para o soldado se defender até que ele pudesse recarregar a arma. E agora a Primeira Guerra vai trazer à tona a metralhadora com mais de 600 tiros por minuto. Então é uma arma letal. Isso fez com que milhares de soldados, o livro na página 75 vai mostrar que cerca de 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Entre elas contam-se centenas de milhares de assênios cristãos enviados aos campos de concentração pelos turcos otomanos sob a acusação de que o país apoiava os russos em uma ação considerada por muitos países como extermínio étnico. Então, a gente quando vai estudar aqui lá na frente o nazismo, o fascismo, a Segunda Guerra Mundial, a gente estuda muito sobre campo de concentração. E eu estou trazendo aqui a informação, na página 75, que na Primeira Guerra Mundial, infelizmente, já teve campos de extermínio. E essas mais de 10 milhões de pessoas mortas vai levar os países europeus a ficarem arruinados, destruídos com a guerra. Tudo certo? Vamos lá. Quero trazer para você aqui que em 1917 vão acontecer 2 episódios marcantes na Primeira Guerra Mundial. Um deles é a saída da Rússia devido à Revolução Russa de 1917. Os bolcheviques assumiram o poder da Rússia, tiraram o czar do poder e agora estabeleceram como primeira medida tirar a Rússia da guerra. A Rússia saiu da guerra em 17, a revolução vai continuar acontecendo dentro da Rússia e esse marco de 1917, saída da Rússia, desequilibrou o lado da Tríplice Entente, mas você encontra logo na sequência os Estados Unidos da América entrando no conflito, né? Então, olha aí no livro, por favor, na página 73 do livro tem os Estados Unidos entra na guerra, tá legal? E está escrito, após a entrada da Itália na guerra, apoiando a Tríplice Entente em 1915 e a retirada da Rússia do conflito em 1917, os Estados Unidos, país neutro até então, uniram-se à Entente e entraram na guerra depois que seus navios de abastecimento foram atacados por submarinos alemães. Então, no final de 1918, enquanto a França e a Inglaterra recebiam alimentos, armas e soldados dos Estados Unidos, os alemães eram rechaçados em seus frontes e a população em seu país passava fome. E logo, em novembro de 1918, o governo alemão assinou o armistício e um intenso movimento popular levou à abdicação do imperador Guilherme II da Alemanha e à instauração de uma república democrática alemã que ficou conhecida como a República de Weimar. Então esses episódios eles vão marcar aí o final do conflito chamado Primeira Guerra Mundial. A Rússia saiu 17, os Estados Unidos entrou, né? Tudo certinho? Para nós terminarmos o nosso vídeo, só para destacar, em 1917 os Estados Unidos, quando entram na guerra, eles entram devido
os americanos terem feito grandes investimentos nesses países que eles estavam apoiando, que é a Inglaterra e França. E havia, claro, com a saída da Rússia, um medo, né, um medo da Tríplice Entente perder a guerra e os investimentos norte-americanos durante anos, 14, 15, 16 e 17 no conflito, irem por águas abaixo, pelo ralo. Então, os americanos, aproveitando o pretexto do afundamento de um dos seus navios, que foram torpedeados pelos alemães, os alemães entraram na guerra. E a entrada dos americanos na guerra levaram a vitória. Tá legal? Na noite de 3 de abril de 1917, o navio brasileiro Paraná foi atacado pelos submarinos alemães, perto de Balfour, na França. Isso faz com que o Brasil, presidido na época pelo presidente Venceslau Braz, rompesse as relações diplomáticas que existiam com Berlim, com a Alemanha, e revogou a neutralidade na guerra. E, claro, o Brasil agora entra na guerra. A entrada do Brasil na guerra levou novos navios brasileiros a serem afundados. Entretanto, no dia 25 de outubro, né, desse mesmo ano, quando recebeu a notícia do afundamento do navio Macau, o Brasil declarou guerra à Alemanha. Enviou auxílio à esquadra inglesa no policiamento do Atlântico, a uma missão médica, né? E assim o Brasil participou ali da Primeira Guerra Mundial. Assim que terminou a Primeira Guerra Mundial, você vai perceber que os países vencedores da guerra, eles vão se reunir numa cidade chamada Versalhes, lá na França, e vão assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. Né? E esse Tratado de Versalhes, eles impunham, principalmente para os países perdedores da guerra, e lê-se entre os perdedores a Alemanha, perdeu a guerra, que se exigia dos derrotados, se exigia que a Alemanha perdesse 1/7 de todo o seu território e de suas colônias. 1/7 do seu território e de suas colônias passariam para os vencedores da guerra. Tá? Aquela região chamada região do Sarre, que é a região rica em carvão, que a Alemanha dominava durante anos e agora durante a guerra, ela teve que ser devolvida também. Né? Essa região de Alsácia-Lorena teve que ser devolvida. Né? Desmilitarização. Teve que diminuir o exército para aproximadamente 100 mil homens, foi exigido. Foi criado um corredor polonês, né, para poder haver um controle maior sobre a Alemanha. Posso até depois destacar isso com mais cautela. Né? Que mais? Nós temos aqui, a Alemanha passou a ser obrigada a pagar uma dívida, uma indenização equivalente a 33 bilhões de dólares para os países que venceram a guerra. E é bom você lembrar também que nem tudo que é exigido no Tratado de Versalhes a Alemanha consegue cumprir. Inclusive esse pagamento dos 33 bilhões de dólares naquela situação econômica difícil, que a Alemanha saiu destruída, derrotada com a guerra, ficou difícil de pagar mesmo sendo parcelado esse montante de 33 bilhões, né, que o Tratado de Versalhes exigiu. A Alemanha agora perdeu seus aviões, né? E os aviões que eram da Alemanha passaram a ser divididos entre os franceses e os ingleses que venceram a guerra. Né? A marinha alemã também é dividida entre a França e a Inglaterra. O Império Austro-Húngaro perdeu 3/4 do seu território e de sua população. Né? Então, nós temos aí várias exigências que os países vencedores fizeram, os países perdedores, e a Alemanha foi a mais prejudicada. Consequência direta dessa guerra, né? Os Estados Unidos colocaram-se entre as grandes potências mundiais. Eu até digo sempre que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial foi que tornou os Estados Unidos uma superpotência, porque eles lucraram muito durante a Primeira e durante a Segunda Guerra Mundial. Esse lucro aconteceu primeiro porque a Primeira Guerra e a Segunda Guerra aconteceu geograficamente, né? O epicentro era a Europa e os Estados Unidos fora, aqui na América do Norte, fora geograficamente da guerra,
tinha condição de produzir produtos para abastecer os mercados que estavam envolvidos durante a guerra. Tá legal? A desmilitarização dos impérios, surgimento de novas nações na Europa, e quero destacar aí o surgimento da Hungria, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, da Polônia, da Letônia, da Lituânia, da Estônia, por exemplo, né? São países que não existiam antes da guerra, da Primeira Guerra, e passaram a existir assim que a guerra terminou. Tá? O mapa da Europa mudou completamente. Se você olhar o mapa, você vai ver que antes da guerra é uma coisa, depois da guerra é outro bem diferente. Você tem um mapa na página 76 da guerra, 76 do livro. Você tem aí um mapa Europa antes da Primeira Guerra, Europa após a Primeira Guerra Mundial. Olha essa página, por favor, você vai ter uma ideia do antes e depois da Primeira Guerra, como mudou, né? Aqui nós temos aqui, antes da Primeira Guerra, nós tínhamos o revanchismo francês, que era da França contra a Alemanha pela Alsácia-Lorena. E assim que terminou, é claro que a Alsácia-Lorena foi devolvida para os franceses e aí passamos a ter um revanchismo alemão, né? Uma consequência dessa guerra. Uma segunda consequência, o czar, o regime czarista que controlava a Rússia durante muitos anos, desde a século XIX, né? Agora caiu em 1917, já no final da guerra. Então isso mudou também e foi estabelecida uma revolução socialista e nasceu lá na Rússia, a partir da Revolução Russa de 17, vai nascer o primeiro país socialista do mundo, chamado União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É consequência da guerra. O surgimento também dos regimes nazifascistas na Alemanha e na Itália, né? Na Alemanha liderada por Hitler, que nós vamos estudar posteriormente, o nazismo, e na Itália liderada por Mussolini. O Mussolini fez o fascismo em 1922 e o Hitler o nazismo em 1933, né? Também é consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo mudou, né? E infelizmente o caos, a miséria, as crises, a pobreza aumentou, alguns países saíram vencedores, enriquecidos, países geoeconomicamente saíram mais poderosos agora, que é o caso dos Estados Unidos, né? Se tornou uma superpotência. Antes da guerra era a Inglaterra, no século XIX, e agora no século XX, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra vão estabelecer como a primeira potência do mundo os Estados Unidos. São consequências da guerra. Valeu, galera, muito obrigado. Procure estudar o assunto todo. Nós vamos dar uma pincelada também de Revolução Russa daqui a pouquinho. Muito obrigado, valeu.